O deus marcial que regrediu ao nível 2. Capítulo 660. Servidor 4212, último andar da torre. Para onde ele foi? O RD piscou os olhos. Ela definitivamente estava lutando contra Dongbang Saki momentos atrás. Mas seu oponente desapareceu sem deixar vestígios. Ele não apenas escondeu sua presença. Não importa o quão forte Dongbang Saki fosse, ele não deveria ter sido capaz de escapar completamente da detecção de URD. Ela franziu a testa quando ele desapareceu de repente. Que tipo de movimento desesperado foi esse agora? Enquanto ela olhava em volta em busca de vestígios de Dongbang Saki. Jogador, URD, limpou a torre. O jogador, URD, adquiriu o direito de desafiar a Torre dos Deuses Marciais. Uma mensagem apareceu dizendo que ela havia saído da torre. Eu limpei? Não. Dongbang Saki não estava apenas tentando lutar até a morte momentos atrás? Ela ainda não tinha feito nada. Mas seu oponente simplesmente evaporou? O RD exibiu uma expressão séria com esta vitória repentina por padrão. Se ele pelo menos tivesse resistido, ela não se sentiria tão desconfortável. Assim, ela não conseguia entender suas intenções. Então, você limpou a torre. Você gostaria de desafiar a Torre dos Deuses Marciais? Uma mensagem perguntando se ela desafiaria a Torre dos Deuses Marciais apareceu diante de seus olhos. Embora o desaparecimento de Dongbang Saki fosse preocupante, ela precisava ir por enquanto. Quando o RD pressionou sim. O jogador, o RD, desafia a Torre dos Deuses Marciais. Clarão. Seu corpo foi envolto em luz e movido para um novo local. Quando ela estava prestes a extrair seu poder para subjugar os inimigos que apareciam no primeiro andar da Torre dos Deuses Marciais. Ela notou algo estranho. O relógio de luz dentro de seu corpo estava diferente do normal. Foi distorcido. O ponteiro do relógio que deveria estar às 12 horas apontava para 4 horas. 4 horas. Os olhos de URD tremeram ao perceber isso. Ela não percebeu a distorção do relógio ao sair da torre desde que Dongbang Saki havia desaparecido. Mas agora que ela o reconheceu aqui, vários pensamentos passaram por sua mente. O que aconteceu, sem eu saber? O ponteiro das horas apontando para 4 horas. Para o RD, isso foi o primeiro processo necessário ao tentar autodestruir e desligar o servidor. Se ela ativasse o relógio de luz neste estado, o poder regenerativo de seu corpo desapareceria rapidamente e desapareceria. O avatar de URD seria capaz de desaparecer completamente deste mundo. Então o corpo principal detectaria a anomalia e fecharia a porta do servidor. Isso mostrava o quão significativo era o ponteiro das horas apontando para 4 horas. Para o RD, foi um sinal significativo. No entanto, ela não se lembrava de ter girado o ponteiro das horas para 4 horas. Definitivamente havia algo aqui. Mesmo que seu eu atual não soubesse. Algo deve ter acontecido. Mas a habilidade do administrador azul. Devo protegê-lo para o corpo principal. Ela hesitou em executar imediatamente o processo de autodestruição. Embora o suicídio não tenha sido particularmente difícil. A habilidade demonstrada pelo administrador azul Seong Ji-han pesou em sua mente. Se ela pudesse levar essa habilidade consigo, isso avançaria enormemente o grande plano do corpo principal. Ela deveria se autodestruir aqui, mesmo sem conhecê-lo? No entanto, vamos fazê-lo. Após breve contemplação, o RD finalmente decidiu morrer. O ponteiro das horas fixado naquela posição era um sinal muito significativo. Embora fosse lamentável desperdiçar os dados do administrador azul assim. Mais servidores seriam criados eventualmente e essas oportunidades surgiriam novamente. Assim como ela fortaleceu sua determinação e estendeu a mão para o peito para morrer. Clarão. Uma luz intensa irrompeu do primeiro andar da Torre dos Deuses Marciais. Um brilho que cegaria instantaneamente os humanos comuns. Isso é, luz branca. Quando os olhos de URD se arregalaram com a visão. Zing. A luz se reuniu em um só lugar e lentamente começou a tomar forma humana. E vendo isso, URD. Poderia ser, pai? Disse com uma voz incrédula. Ela chamou a forma de luz de pai. Então. Primeiro você me chamou de irmão, agora sou pai? Suishi. À medida que a luz diminuía de seu brilho inicial. Seong Ji-han se revelou lá. Ainda bem que vim aqui primeiro. Seong Ji-han pensou isso enquanto observava o RD, que ficou muito surpreso ao vê-lo tentando o suicídio. Embora ele não soubesse como ela percebeu que algo estava errado e tentou morrer mesmo após a reversão do servidor. Se ele tivesse lhe dado mais tempo, ela teria desaparecido do servidor antes que ele pudesse extrair qualquer informação. Você poderia ser o administrador azul? Não é óbvio? Quando Sang Ji-han apontou para si mesmo com o dedo. Os olhos de URD afundaram profundamente. Como você pode possuir tal luz branca? Como? Sua base foi invadida. O que? Seu corpo principal está morto. Zing. Enquanto falava, Seong Ji-han abriu uma tela. E aí? Apenas uma vez? Apenas uma vez. Mostrou o corpo principal de URD sendo destruído por Jiang Shang. O rosto de URD ficou pálido vendo isso.
Não, impossível. Isso. Certo, você pode criar ilusões bastante elaboradas, pode. A Torre dos Deuses Marciais tem tais funções? Mesmo enquanto falava, ela negava desesperadamente a morte de seu corpo principal e descartava a cena como uma ilusão. Vendo isso, Sang Jihan ergueu o canto da boca. Uma ilusão. Você sabe que isso é verdade, não é? Se fosse apenas uma ilusão, como eu saberia sobre coisas como a arca ou o corpo principal de URD? E essa poderosa luz branca que fez você me confundir com seu pai, Mitra. Onde você acha que eu consegui? O RD mordeu o lábio com essas palavras. A tela que Seong Jihan criou. Mesmo que fossem imagens fabricadas. O conteúdo interno era algo que não poderia ser conhecido sem entrar na arca e compreender a verdade deste mundo. Além disso, a luz branca que Seong Jihan possuía era transcendente o suficiente para lembrá-la do pai. Isso era demais para ser descartado como uma mera ilusão. Finalmente. Como você poderia vencer na arca? O RD abandonou sua compostura até agora. Perguntou Sang Jihan com a voz trêmula. Bem, eu tive sorte. Teve sorte. Sim, mais importante ainda, há algo que me deixa curioso. Seong Jihan não se preocupou em mencionar o processo de vitória. E cheguei ao ponto principal. Seu avatar, você sabe por que ele ficava dizendo, só uma vez, só uma vez. Eu mostrei a ela eu operando normalmente dentro da arca. Aí ela enlouqueceu pedindo uma chance. Você era normal na arca. Sim, vendo como ela estava atraindo todos os isolados, acho que ela estava tentando absorver seus poderes. Toque, toque. Seong Jihan continuou falando enquanto batia em seu corpo com o dedo. Mas eu já absorvi um pouco seus poderes? Então, o que você está tentando dizer? Vamos direto ao ponto, já que seu corpo principal está morto de qualquer maneira. Por que você simplesmente não conta tudo o que estava tentando fazer? Então eu lhe darei uma morte limpa. O que ele estava dizendo? Então ele estava tentando descobrir como ela planejava controlar o ser transcendente? O RD, que estava rindo incrédulo das palavras de Sang Jihan. É isso que você quer saber? Mudou de volta do discurso informal para o formal. Sim. Então, chegue mais perto. Mais perto? Sim, essa é a minha condição. Enquanto ela falava, o RD levou a mão ao pescoço. Zing. Um relógio dourado brilhante emergiu de sua mão. Planejando usar a prisão do tempo? Meu Deus, você está com medo? Você que conquistou a arca? Com medo de um relógiozinho? Enquanto ela falava, o RD movia os ponteiros do relógio que ela havia convocado para frente e para trás. Se você não vier, eu simplesmente morrerei. Com o corpo principal desaparecido de qualquer maneira, qual é o sentido de resistir? Mesmo com seu corpo morto, ela ainda usa sua vida como isca. Seong Jihan sorriu e se aproximou de URD. No momento em que seus pés chegaram às proximidades dela. Clarão. O relógio que o RD segurava expandiu-se rapidamente. E tocou Sang Jihan. Então. Swish, swish, swish. O cenário circundante começou a mudar rapidamente. E vendo o espaço recém-surgido. Isso é. Pela primeira vez desde que chegou aqui, Sang Jihan franziu a testa. A prisão do tempo que supostamente repete repetidamente o momento mais doloroso de alguém. O cenário que mostrava era onde Sea morreu. Em sua vida anterior. Foi o hospital onde recebeu a notícia da morte de Oon Sea. Zing. Um fantasma de um médico de jaleco branco apareceu e o paciente faleceu. A causa da morte é queda. A cena da entrega do aviso de falecimento a Seong Jihan com uma voz arrependida. Vendo isso na prisão do tempo, o RD. O que? Você está brincando? Olhou para Seong Jihan sem acreditar. Essa coisa trivial é o seu passado mais doloroso? Sim, o desempenho é bastante impressionante. Você achou bem. Houve inúmeros momentos fisicamente dolorosos. Antes da regressão, quando todo o seu corpo estava sendo consumido pelo vazio. E todas as batalhas ferozes que ele travou contra adversários fortes até agora. Não houve um momento em que não doeu. Mas nunca senti tanto desespero como desta vez. A memória de confirmar o cadáver de Oon Sea depois de ouvir o aviso de morte sobre ela ter caído para a morte. Isso apareceu até mesmo em pesadelos inúmeras vezes enquanto ele estava na América. E agora seria repetido indefinidamente. Embora os olhos de Sang Jihan afundassem profundamente. Você viveu uma vida fácil. O RD, aparentemente insatisfeito com alguma coisa, zombou enquanto assistia à cena que aparecia na prisão do tempo. Não foi nem a sua própria morte, mas é isso que dói em você. Sério, isso é ridículo. O corpo principal, perdido para alguém assim? Ao dizer isso, o avatar de URD começou a culpar o corpo principal por perder para tal ser. Mesmo que ela tenha aprendido com sucesso Seong Jihan na prisão do tempo. Ela estava realmente ficando com raiva ao ver seu passado doloroso. Você deve ter memórias muito mais dolorosas do que eu? Por quê? Não seria uma pena ver apenas o meu? O que? Você? Certamente. Como o RD ficou com uma expressão confusa ao ouvir essas palavras. Sang Jihan, que estava olhando para o fantasma do médico.
Voltou seu olhar para ela. Coisas boas devem ser compartilhadas. Quando ele disse isso e colocou a mão no pescoço. Zing. Um relógio de luz também emergiu de Seong Ji-han e o cenário do hospital ao redor deles começou a desmoronar. Até meu poder, sério. Quando o rosto de Werrida endureceu. Bem, então vamos trocar de papéis. Seong Ji-han disse com um novo sorriso enquanto manuseava o relógio de luz. Agora serei eu quem fará a avaliação. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.